Olá, galerinha do meu coração! Hoje vamos falar sobre fundamentação teórica dentro do trabalho de conclusão de curso em Química. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Neste momento, o grupo de TCC já definiu e elaborou o seu primeiro elemento textual, que foi a introdução. Estamos indo agora ao segundo elemento textual, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento se inicia pela fundamentação teórica, que também pode ser chamada de revisão de literatura, levantamento bibliográfico, referencial bibliográfico, entre muitos outros termos. O que é importante é que estamos aqui carregando o nosso TCC e esse item é muito importante, portanto, fique ligado! Já falamos em aulas passadas sobre a estrutura do TCC. Sabemos que o TCC é dividido em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Hoje vamos focar no desenvolvimento. O desenvolvimento do seu trabalho ele é dividido em 3 tópicos, em 3 capítulos. A fundamentação teórica, que é sempre o primeiro capítulo, que vai trazer conceitos relativos ao tema. Temos também, no caso de trabalhos de pesquisas experimentais, ou seja, que tem trabalhos de bancada, ou pesquisa de campo, ou uma entrevista. Nesses casos, vamos ter que apresentar também o capítulo número 2, que é o capítulo da metodologia, onde serão apresentados os métodos, os reagentes e os recursos. Também teremos o capítulo número 3, que é o capítulo dos resultados e discussões. Nesse capítulo, vão ser apresentados uma análise dos dados obtidos por meio da pesquisa, os resultados alcançados e também discussões. Essas discussões sempre baseadas na fundamentação teórica, ou seja, em autores que foram falados ali, que foram escritos dentro da fundamentação teórica. Por isso, esse item, fundamentação teórica, ele é tão importante. É importante também, galera, para aqueles TCCs que são teóricos. No caso dos TCCs teóricos, vamos ter apenas no desenvolvimento o capítulo de fundamentação teórica. E aí a gente vai direto para as conclusões ou considerações finais, belezinha? Então vamos lá continuar. A fundamentação teórica, ela tem que trazer respostas para os seus objetivos específicos. Como você vai obter essas respostas? Levantando todos os trabalhos que já foram publicados sobre o tema investigado, então sobre o tema do seu TCC. Mas não é só trazer um resuminho, uma citação direta sobre aquele autor que você encontrou no trabalho lá publicado, que você encontrou na internet ou no livro. Não é só isso, não é só um resuminho. Você também tem que apresentar o seu ponto de vista ou o ponto de vista do seu grupo. Ou seja, tem que ter uma análise e um confronto de ideias. Galera, plágio é proibido. Não se esqueça que citar as suas fontes da área de estudo é muito importante. Isso faz com que o seu trabalho seja bem valorizado, seja bem escrito. O plágio, como vocês sabem, é um crime. E isso não valoriza o seu trabalho. Não ter fontes de pesquisa não vai valorizar o seu trabalho. Portanto, sempre que vocês trouxerem uma argumentação, uma informação lida em algum artigo, livro, TCC, enfim, sempre é importante citar a fonte, citar os autores, quem foi que falou aquilo num primeiro momento que você leu, achou interessante, trouxe para o seu TCC, belezinha? Ai, professora, como eu vou buscar essas informações?
Então, eu vou trazer aqui algumas dicas de sites de busca. Esses são sites que eu recomendo. Google Acadêmico, a base de dados do Cielo, que tem um conjunto de artigos dentro dessa base. E também tem o banco de teses e dissertações da CAPES. Também você pode consultar o banco de teses e dissertações das diferentes universidades aí que você consegue encontrar no Google. Belezinha. Todas essas buscas, então lá no site de busca, ele sempre vai pedir que você coloque uma palavra-chave. Então as palavras-chave, elas são muito importantes dentro do seu TCC. Vamos pensar que o tema do seu TCC fosse preservação ambiental. Putz, isso é um tema muito amplo. Então, a gente tem que ver dentro de preservação ambiental o que de fato você gostaria de estudar. Então, vamos supor que o que você quer estudar é investigar o impacto das embalagens bioplásticas na preservação ambiental. Quais seriam as palavras-chave? As palavras-chave seriam, por exemplo, o impacto ambiental, que foi aquele tema inicial. Também poderíamos procurar os tipos de embalagens, como são as fabricações de bioplásticos, então fabricação de bioplásticos como palavra-chave, o uso de bioplásticos para embalagens, também seria um tema, uma palavra-chave interessante de busca. Então, repare que a partir do seu tema, você consegue separar em várias palavras-chave. Isso é muito interessante na hora de você buscar o seu artigo, as suas referências. Vou ensinar agora para vocês o que é a técnica de fichamento. Como o nome já diz, você vai criar fichas com os dados bibliográficos daquele artigo, daquela tese que você já buscou. Beleza. O que eu indico para vocês a minha sugestão é que vocês usem uma planilha do Excel. Porque, na minha opinião, ela facilita na hora de vocês filtrarem as informações. Ou seja, vocês podem adicionar um filtro por data, por palavra-chave, por nome do autor. E aí, essa busca ela fica facilitada. Ok, esse fichamento, então, lá no Excel, é importante ter uma coluna com o nome do autor ou dos autores, o título da obra, título do artigo, do livro, o ano de publicação, a palavra-chave que você usou na busca desse artigo, o número da página que traz a informação que você considerou interessante e o trecho da obra. Essas informações elas são muito importantes para que o seu Excel fique completo e também te dê base na hora de você produzir o seu referencial bibliográfico. Como a gente está falando aqui de fichamento, eu vou trazer também a informação de uma norma da ABNT, são várias as normas da ABNT. Aqui eu trouxe uma que está disponível no manual para a elaboração do trabalho de conclusão de curso do Centro Paula Souza, disponível no site da escola. Então, nesse manual, você consegue consultar, por exemplo, qual a norma de referencial bibliográfico para um artigo de revista científica. A norma vai ser sobrenome do autor em letra maiúscula ou sobrenomes dos autores, né? Seguido do seu nome ou dos seus nomes, se tiver mais de um autor. O título do artigo. O título do periódico, que é essa revista, sempre em negrito, local de publicação, volume, o número, as páginas, o mês de publicação e o ano de publicação. Então, aqui eu tenho um exemplo. Rocha é o sobrenome, Marisa Perrone Campos. O título do trabalho é A Questão Cidadania na Sociedade da Informação. O título da revista, Ciência da Informação,
Local de publicação, Brasília, no Distrito Federal. O volume é o 29, número 1. A página que tá esse artigo é da 40 a 45. Os meses de publicação, janeiro a abril. E o ano da publicação, ano 2000. Então, lá nas referências, o seu artigo ele tem que estar dessa forma aqui, que é a norma da ABNT, que está seguindo a norma da ABNT, tá? Existem formas de referenciar livros, teses, tudo isso vocês podem consultar lá no manual que eu já falei para vocês. Dentro da fundamentação teórica ou do referencial teórico, existe alguns tipos de citações. Então, eu vou falar agora para vocês sobre a citação direta com até 3 linhas. Essas citações, elas são transcrições. Ih, professora, o que é transcrição? É a reprodução exata das palavras do autor. Então, eu vou copiar as palavras do autor do artigo que eu estou lendo, vou colocar entre aspas, isso se tiver até 3 linhas, tá? Ah, mas é 3 linhas de qual tamanho? De qualquer tamanho? Não. No nosso TCC, a gente vai usar Arial, tamanho da fonte 12, espaçamento 1,5, tá? Então, essa aqui é a norma para o seu texto geral aí do trabalho de conclusão de curso do Centro Paula Souza. Então, usando essa regra, se tiver até 3 linhas, eu vou só colocar o texto do autor exatamente como está escrito, entre aspas, no meio do parágrafo, no meio do texto, não precisa estar em um parágrafo separado, tá? Ao final dessa citação direta, dessa transcrição, você vai colocar o sobrenome do autor em letra maiúscula, por exemplo, Souza, o ano de publicação, 2020, página 15, por exemplo, é a página em que você buscou, em que está escrito aquela informação que você está utilizando para a citação direta. Citações diretas com mais de 3 linhas. Nesse caso, a transcrição ela é feita sem aspas. Por quê, professora? Porque ela vai estar de uma forma diferente no seu texto. Como assim? A fonte vai ser a fonte 10, espaçamento simples e o recuo de margem de 4 centímetros à esquerda. Então, você vai vir com um texto dessa forma aqui. E aí vai ter uma informação mais ou menos assim com uma letra menorzinha. Então, isso aqui vai ser a sua citação direta com mais de 3 linhas. Citação indireta. A citação indireta é uma paráfrase. Nossa, que bonito, professora, paráfrase. O que é isso? É uma citação interpretativa. Então, é quando você vai interpretar o pensamento do autor e vai reescrevê-lo com as suas palavras. Nesse caso, não há necessidade de aspas, nem de um parágrafo diferente, mas é fundamental que se realize a citação dessa fonte. Então, quem é o autor daquela informação que você reescreveu. Nesse caso, você vai utilizar o sobrenome do autor e o ano de publicação. Tudo isso no final da frase, entre parênteses e antes do ponto. Algo que não é tão recomendado, por isso eu coloquei aqui, ó, evitar, busque sempre a fonte original, é a citação da citação. Então, eu li no ciclano uma informação que o fulano falou. O que é o ideal? Que eu busque o artigo do fulano para ver se essa informação ela tá exata, né? Se ela é coerente ou se tem até coisas a mais que eu gostaria de falar. Mas se eu não encontrar esse artigo, esse livro, eu tenho que fazer uma citação da citação.
Como assim, professora? Então, você vai colocar a informação que você leu nesse artigo de um determinado autor. E aí, você vai ter que colocar a fonte. E como você vai colocar essa fonte da sua citação? Então, primeiro vai ser o sobrenome do autor que você está lendo no artigo do outro cara. Então, ficou claro, ó, você tem lá um artigo do Ruas, tá? Dentro desse artigo do Ruas tem uma citação do Souza e você gostou da citação do Souza. Então, você quer usar essa citação da citação. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Na hora de citar essa fonte, você vai colocar Souza, o ano da publicação do artigo do Souza, que vai estar descrito aqui dentro do artigo do Ruas, a PUD, que quer dizer citado por, Ruas, que é o artigo que você está lendo, e o ano de publicação 2020. Que me dica? No TCC, deve-se ter sempre citações diretas e indiretas. É óbvio que as citações indiretas elas vão aparecer em maior número do que as citações diretas, mas deve aparecer os dois tipos de citações aí dentro do seu referencial ou fundamentação teórica. A maioria das frases da fundamentação teórica, ela deve conter uma citação, porque você leu aquela informação de algum lugar. Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é sobre a confiança no site de busca. Nada de colocar blog, site com um artigo que não tem um autor. Busque em instituições conceituadas, artigos de instituições ou revistas conceituadas, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que é o canal Quimicana. Beijo para vocês. Até